Olá, você está no Sinopse Filmes. No vídeo de hoje eu trago um filme de mistério e drama, chamado Afterlife. Alerta de spoiler. Em uma corrida contra o tempo, Anna Taylor insiste que não está morta. A estranha agente funerária passa seus dias restantes fazendo-a se perguntar se ela realmente já viveu ou se ainda está viva. Afinal, Elliot Deacon, um agente funerário local dono de uma funerária, sussurra para os mortos que ele prepara para o funeral. Ele faz o possível para fazer com que pareçam estar apenas dormindo depois de conduzi-los secretamente para a vida após a morte. Naquela mesma manhã, após um momento íntimo, Paul percebe que sua namorada, Anna, está insatisfeita e tenta conversar com ela sobre isso. Mas sua parceira distante nega seu problema enquanto seu nariz sangra. Mais tarde, na escola, a professora do ensino médio Anna testemunha Jack, seu aluno, sendo intimidado por seus colegas e os impede. Ao mesmo tempo, o Sr. Deacon se prepara para um serviço funerário em sua casa funerária. Quando Anna está prestes a ir para casa, as luzes do corredor da escola começam a piscar uma a uma, então ela corre aterrorizada para a saída enquanto é perseguida pela escuridão. Infelizmente, as portas estão trancadas, então ela temerosa grita para o corredor escuro. De repente, Jack acende as luzes e abre a porta para a professora, que ela afirma estar trancada alguns segundos antes. Com vista para o incidente em comum, Anna diz a Jack que está no funeral de sua antiga professora de piano. Seu aluno insiste em acompanhá-la, mas a professora se recusa e diz para ele esperar pela mãe. Então, Anna vai à farmácia para reabastecer seu remédio quando decide pintar o cabelo no salão do outro lado da rua. Chegando ao funeral, ela oferece suas condolências à esposa do falecido pianista e vai até o caixão aberto. De repente, ela vê a boca do morto se mover, então ela pisca em choque, mas o vê em paz e imóvel. A reação dela parece chamar a atenção de Elliot, e ele a observa pela janela enquanto ela chora de frustração e vai embora. Mais tarde, em um restaurante, Paul espera por Anna e segura uma caixa de anel de noivado antes de colocá-la de volta no casaco. A namorada dele chega atrasada e Paul comenta sobre o cabelo vermelho incomum dela. Então, Anna percebe o vinho caro que seu namorado pediu, pedindo a ocasião. Paul conta a ela sobre sua transferência no trabalho e está prestes a pedir casamento quando Anna insinua erroneamente que ele a está deixando. O casal discute e sua namorada sai furiosa enquanto um Paul igualmente exasperado a chama de louca, assim como sua mãe. Independentemente disso, ele a segue para fora e não consegue impedi-la de ir embora. Aflita, Anna chora e sai correndo da estrada enquanto a chuva começa a cair. Ela dirige um caminhão e pega o telefone quando sai da estrada. Você é mais burro ainda do que parece. Horas depois, em um necrotério, Elliot atende seu cliente e descobre Anna, que está inconsciente em uma mesa de autópsia. Ele começa a tirar os acessórios dela e está prestes a rasgar seu vestido vermelho quando ela acorda. Pacientemente, ele informa a mulher apavorada sobre o acidente e diz que ela está morta. No entanto, Anna protesta que não, então Elliot mostra seu atestado de óbito, que detalha a causa de sua morte. Em seguida, Elliot limpa o corte na testa dela enquanto prepara o corpo para o funeral. Anna nega sua morte repetidamente, enquanto o agente funerário diz que todos os cadáveres disseram "No céu tem pão". No dia seguinte, Elliot pega um frasco de brometo de hidrogênio, um relaxante muscular, quando o telefone de Anna toca. Paul tenta se reconciliar e deixa mensagens de voz para ela enquanto Elliot os ignora e coloca a bolsa de pertences de Anna em seu armário, entre outros. Enquanto isso, Paul invade uma das salas de aula e procura sua namorada. Uma professora substituta diz a ele que não veio trabalhar nem ligou, então ele sai confuso. Na casa de Elliot, ele fala com o falecido Sr. Hutton sobre Anna por meio de sua foto, que o agente funerário prende em sua parede. Ao mesmo tempo, Paul dirige até a casa da namorada para procurá-la. A mãe de sua namorada revela que ela morreu em um acidente de carro ontem à noite. Atordoado com a notícia, Paul nega a morte de Anna, enquanto a Sra. Taylor o culpa por deixá-la dirigir no mau tempo. Cheio de lágrimas, Paul olha para ela com pesar. No necrotério, Anna implora para ser libertada enquanto Elliot diz a ela que ela ainda nega sua morte. O agente funerário começa a suturar seu ferimento, enquanto Anna se preocupa com o entorpecimento que sente. Abruptamente, a campainha toca, que Elliot diz ser a mãe de Anna. Ele injeta nela um relaxante muscular para impedir-los de enrijecer antes de cobri-la. Na casa de Elliot, a Sra. Taylor insiste em ver a filha, mesmo que ela ainda não esteja preparada. Então, Elliot a leva até o necrotério e descobre Anna. Decepcionada, a Sra. Taylor se pergunta quem vai cuidar dela agora que sua filha faleceu. Elliot garante ter Anna preparada até sexta-feira, conforme solicitado. Antes de sair, a Sra. Taylor diz a ele para tingir o cabelo de castanho.
Enquanto isso, na casa de Jack, ele corta um recorte sobre o acidente de sua professora do jornal enquanto sua mãe o ignora. De volta ao necrotério, Ana se levanta da mesa e descobre que não consegue sentir o pulso. Ela desce e tenta pedir ajuda dentro da sala trancada. Enquanto isso, Elliot confirma com o padre sobre o enterro de Ana por telefone e vê Paul em sua garagem. Elliot o cumprimenta do lado de fora e o reconhece como advogado da cidade, enquanto Paul se apresenta como noivo de Ana. O agente funerário duvida e menciona que Ana não tem anel. Mesmo assim, Paul insiste em ver Ana, mas o agente funerário recusa por não ser da família do falecido. No necrotério, Ana ouve seu namorado enfurecido e bate na porta com todas as suas forças, chamando por Paul, que vai embora derrotado. Mais tarde, Elliot está de volta ao necrotério com Ana enrolada no canto. O agente funerário limpa suas ferramentas enquanto Ana o culpa por sua morte e o chama de louco por afirmar ser o único que a vê. Descontente, Elliot pergunta a altura dela para o caixão e a tranca novamente no necrotério. Quer me fuder, me beija, caralho. Em uma delegacia, Paul pergunta por Tom, o chefe de polícia, mas ele não está. Em vez disso, Paul pega uma bebida, mas vê a sala de apreensão e entra sorrateiramente para procurar o carro de sua namorada. Quando ele encontra o carro destruído e ensanguentado, ele se senta lá dentro e vê o Bob Lead ensanguentado se mover. De repente, ele vê Ana olhando para ela de fora do carro quando Tom o agarra, o que o traz de volta à realidade. Paul pede ajuda ao amigo para deixá-lo ver Ana, mas não consegue. Arrependido, ele agarra o Bob Lead com força e vai embora. De volta ao necrotério, Ana pega a tesoura de autópsia da mesa e caminha até as portas. Então, ela vê uma mão saindo de um corpo coberto em outra mesa e descobre uma velha morta, a Sra. Whitehall. Quando Elliot entra, ele vê o corpo descoberto e diz a Ana para não ter medo, pois os mortos não podem machucá-la. Então, Ana ataca o agente funerário e corre para a porta trancada. Ela se defende e jura matar Elliot, que a encoraja. Incapaz de machucá-lo, Ana baixa a mão e insiste que os médicos cometeram um erro ao declará-la morta, mas o agente funerário intervém. Ele afirma ter um dom que lhe permite falar com as almas entre a vida e a morte e ajudá-las a fazer uma transição. O agente funerário então a leva de volta à mesa, apesar das reclamações de Ana. Quando ela ainda insiste, Elliot se enfurece e pergunta se vale a pena viver a vida dela para que ela lute por ela. Ele a lembra de seu funeral em 2 dias e deixa Ana mais uma vez. De repente, Ana acorda cara a cara com a Sra. Whitehall, que afirma que a jovem não está pronta. Ela percebe a câmara de aço aberta ao lado da sala e se aproxima dela quando uma mão a puxa para dentro. Lá dentro, ela ouve vozes e encontra seu eu mais jovem, que diz que é melhor ela estar morta. Então, Ana acorda de seu pesadelo e revira o quarto frustrada. Na funerária, Elliot arruma as flores para o funeral da Sra. Whitehall e liga para Jack para ajudá-lo, que pensou que era o funeral da Sra. Taylor. Quando Elliot entra no necrotério, ele fica furioso com a bagunça que Ana fez. Enquanto isso, Paul acorda de um pesadelo em que Ana segura seu coração em suas mãos enquanto sangra. De volta ao necrotério, Elliot pendura o vestido fúnebre de Ana e sai para devolver uma maca do hospital. Ela rouba as chaves dele e tenta abrir as portas enquanto Elliot enche o tanque de gasolina a caminho de casa. Quando Ana abre as portas da frente, Elliot chega bem a tempo, então ela corre de volta para dentro. Ela pega uma faca em defesa e encontra as portas trancadas novamente, então ela corre escada acima. Acidentalmente, ela deixa cair a faca que Elliot ouve e segue o som. Ana consegue ligar para um Paul bêbado, que atende e pensa que está sendo enganado, então encerra imediatamente. Elliot encontra Ana e diz que ele é o único que pode ouvi-la e que ela só está machucando Paul. A mulher assustada ainda se recusa a acreditar nele, então ele mostra a ela um espelho onde ela vê seu reflexo cadavérico. Finalmente, Ana está convencida de que está morta. Então, Elliot vê Jack do lado de fora de sua casa, olhando para Ana pela janela, o que agrada o agente funerário. Ele olha para uma Ana abatida e enxuga a umidade no espelho devido à respiração dela. De volta ao necrotério, Elliot lava a tintura do cabelo e corta as roupas quando Ana abre os olhos e vê Paul ao lado dela na cama. Enquanto ela conta a ele sobre seu sonho, um flash de luz a levanta e ela vê Paul acender e apagar as luzes. Ele pergunta se ela o amava quando o telefone toca. Ana acorda de seu sonho no necrotério e se pergunta por que sua dor nunca acaba, mesmo após a morte. Enquanto isso, Paul recupera os pertences de Ana da sala de aula. Ele relembra suas memórias ao descobrir uma foto que ela tirou dele em um de seus encontros. No necrotério, Ana observa enquanto o agente funerário costura outro cadáver, o Sr. Miller. Sentindo-se mais fraca, Ana é escoltada de volta para a mesa enquanto Elliot diz que sua hora está próxima e injeta nela o produto químico mais uma vez.
De volta à escola, Jack diz a Paul que viu Anna parada na funerária usando um vestido vermelho, mas o homem ignora isso. O garoto insiste que deve salvá-la e questiona seu amor por ela. Acionado, Paul dá um tapa no rosto do menino enquanto os professores o param. Enquanto isso, Elliot fixa uma foto da Sra. Whitehall em sua parede quando vê um celular da polícia do lado de fora. O policial quer olhar o corpo de seu irmão, Sr. Miller. Então Elliot o leva até o necrotério. A polícia pede alguns minutos a sós com seu irmão, o que Elliot permite. Mas então, ele vai até o corpo de Anna e a toca quando Elliot entra, assustando o policial, que se desculpa e sai imediatamente. Irritado, Elliot diz ao indiferente Sr. Miller que ele está morto e se maquia como um palhaço. Enquanto isso, Jack está de volta à funerária quando conhece Elliot, que lhe diz que tem um dom que o permite falar com os mortos, assim como o agente funerário. Então, Paul vê um vestido vermelho em uma loja que o lembra que Anna está usando a mesma cor na manhã em que morreu. Como Jack disse, ele dirige apressadamente até a funerária, onde conta a Elliot que alguém viu sua namorada. Elliot diz que as crianças têm imaginação vívida e garante a ele que ela está morta. No entanto, ele acredita no contrário e invade dentro da casa do agente funerário. Ele chama pelo nome de Anna e bate na porta do necrotério enquanto pede a Elliot para deixá-lo entrar. Do outro lado, Anna ouve os apelos do namorado, mas já se rendeu e silenciosamente permanece deitada na laje. Mesmo assim, Paul não desistiu quando Elliot consolou o advogado enlutado e afirmou que ainda nega a morte dela. Ele ameaça Paul de que vai chamar a polícia, mas o advogado vai embora e se reporta primeiro à delegacia. Ao sair, Elliot diminui a temperatura no necrotério. Chegando à delegacia, ele descobre que Elliot ligou antes e denunciou Paul. Tom mostra a seu amigo o relatório do médico legista sobre a morte de Anna, mas Paul insiste, especialmente depois de saber que eles nunca viram o corpo e assume que o agente funerário drogou Anna. Outro policial informa que existem drogas como brometo de hidrogênio que levam à paralisia total, mas o policial Miller confessa que viu o cadáver de Anna no necrotério. Histérico, Paul nega as acusações e se lembra da ligação que recebeu de Anna. Ao ouvir isso, Tom se preocupa com o amigo e diz que terá o desfecho que deseja no funeral do dia seguinte. De volta ao necrotério, Elliot limpa e veste Anna enquanto ela relembra sua vida, arrependida. Ela diz que afasta o amor de Paul por ela até que ele desista. Então, Elliot abre as portas e dá a ela a chance de sair. No entanto, Anna se vê caminhando em direção à sua casa e vê sua mãe implacável e seu namorado vê-la ser enterrada. Ela então abre os olhos e se afasta com medo do lado de fora enquanto Elliot fecha as portas mais uma vez. No dia seguinte, no cemitério, Elliot mede um buraco para o caixão de Anna quando Jack o observa. Ele diz ao garoto que é o único que vê pessoas, como Anna, que desperdiçam suas vidas e sufocam os vivos, então ele os enterra. Enquanto isso, Anna está deitada pacificamente em seu caixão e pede a Elliot que a deixe se ver pela última vez. Ele permite isso e segura um espelho na frente dela. Quando Anna suspira, ela percebe a umidade que sua respiração faz no espelho e percebe que ainda está viva. No entanto, Elliot nega novamente e injeta nela brometo de hidrogênio para deixá-la imóvel e tirar uma foto dela. No funeral, as pessoas vêm lamentar a morte de Anna. Quando é a vez de Paul se aproximar do caixão, ele coloca um anel no dedo dela e se encolhe ao sentir o corpo frio dela. Então, ele finalmente dá um beijo de despedida nela. Ao lado, Elliot fica alarmado e fecha o caixão logo após Paul terminar. No quarto de Elliot, ele fala com Anna por meio da foto dela enquanto a fixa na parede de sua coleção. Ele então observa pela janela enquanto ela é enterrada viva. Na recepção do funeral na casa da Sra. Taylor, Paul bebe demais enquanto Elliot se aproxima e o chama. Paul ainda acredita que Anna não está morta. Então Elliot o provoca e o encoraja a se certificar se o amor de sua vida está realmente vivo ou não. Descrente, um bêbado Paul corre para o cemitério em seu carro quando encontra um caminhão no caminho e sai da estrada. Quando ele abre os olhos, continua dirigindo enquanto ouve as sirenes passando por ele. Ele então faz uma parada no cemitério, onde cava a sepultura de Anna e a carrega para fora. O casal se abraça e Anna finalmente declara seu amor quando Paul ouve um barulho. Anna diz a ele que são as tesouras de Elliot enquanto ele as coloca sobre a mesa. Em um piscar de olhos, Paul está ferido e incapaz de se mover na laje do necrotério. Elliot diz a ele que ele está morto, o que Paul nega e continua acusando-o de enterrar Anna viva. O agente funerário revela que não consegue chegar ao cemitério porque sofreu um acidente de carro, assim como Anna. Então, Jack entrega a Elliot um instrumento afiado de dissecação e o empala em seu corpo, o que faz Paul perder a consciência. Obrigada por assistir. Se inscreva e deixe seu like.